há alguns benefícios na questão do produto final. Então, a utilização dos lubrificantes, você vai trazer aí uma superfície mais lisa e uniforme para o produto final, porque ele teve um processo, né, a passagem pelo processo dele foi foi melhor, né? Você vai ter menos defeitos visuais nas peças finais, né, durante o processo. Você também vai ter uma maior estabilidade dimensional da peça e também vai proporcionar uma maior qualidade estética e funcional do produto. E aí agora queria passar para vocês no próximo slide os efeitos adversos, né, no caso desse primeiro ponto, de uma não utilização dos lubrificantes ou uma utilização onde você está usando abaixo do que seja necessário, né? O que vai acontecer? Se você não utilizar ou utilizar uma quantidade que não seja suficiente, você vai ter uma dificuldade de fundir o material. Você acaba tendo uma fusão incompleta da massa polimérica, o que vai gerar uma sobrepressão do seu sistema, porque você vai ter que forçar mais o seu sistema. Então, fusão incompleta, você não vai conseguir escoar o material ali dentro, né, com tanta facilidade. Você vai precisar aplicar mais força no motor para conseguir empurrar o material. Vai ter aí degradação térmica, né? Porque você não vai ter uma homogeneização do calor e da transferência de calor desse material, então você pode correr aí o perigo de degradar o seu material, acabar queimando o material dentro da rosca, dando aí pontos pretos, pontos duros no seu produto final, o que pode também gerar essas melt fractures ou shark skin também, que são aqueles produtos finais que você vai ter ondulações, né, na peça ou até mesmo rachaduras, né, ras, rasgos durante a moldagem, se estiver fazendo algum tipo de lâmina ou algum outro tipo de produto, tá? No próximo slide, eu quero falar um pouco sobre o inverso. Se você usa demais, se você coloca demais, isso também é um problema para o seu processo. O que acontece? Se você coloca muito lubrificante, você começa a ter uma massa que desliza, não vai ter uma fusão completa também, né? Você vai ter uma massa aí que acaba passando muito rápido pelo processo, ou seja, ela acaba chegando na parte final da extrusão sem estar fundida, o que você acaba forçando também tanto o motor quanto a matriz. Você tendo um excesso de lubrificação, você acaba acontecendo aí dois processos, né, dois problemas que são comuns para esse tipo de coisa, mas que a gente não quer que aconteça, que é justamente o plate out, ou seja, o excesso acaba sendo depositado, né, esses aditivos em excesso são depositados na matriz, e aí eles acabam queimando, formando pontos pretos, formando pontos de tensão, onde você pode rasgar, ter rasgos, né, no seu produto final. Ou então o processo de backflow. O que seria o processo de backflow? Você tem a massa sendo empurrada para a matriz, né, tentando sair da matriz, só que a vazão que ela está sendo empurrada está sendo maior do que a vazão que ela está saindo pela matriz. Ou seja, a massa que está entrando na, na parte da matriz não está conseguindo sair. Uma parte sai. A outra parte que não consegue sair pelo buraco da matriz, ela acaba voltando para dentro da rosca, o que gera maior pressão, o que vai também alterar toda a sua questão de temperatura no processo, porque você está jogando calor para dentro. Então você começa a ter uma maior possibilidade também de degradação, porque a troca de calor não está sendo eficiente dentro da massa e você está mandando o material que está quente, que deveria sair, você está mandando ele de volta, ou seja, mais pressão, mais temperatura, maior a chance de você ter aí a degradação do seu produto. O que acaba também reduzindo as propriedades mecânicas por conta da queima, o tempo que ele vai passar por dentro do processo, né, da rosca. E também pode acontecer processo de delaminação, ou seja, você vai ter a sua peça final, só que como você tem um excesso de lubrificantes, esse lubrificante em excesso vai ter ampliado demais a distância entre uma cadeia e outra, o que vai acabar deixando um depósito muito grande dele entre
o polímero. O que acontece? Tendo essa distância muito grande, é como se fosse uma massa folhada. Então você tem uma camada de polímero, uma camada em excesso de lubrificante, outra camada de polímero que elas não estão ligadas entre si. O que acontece? Essa camada que não está colada propriamente dita com a outra camada acaba se deslocando, você consegue puxar ela, que é o que a gente chama o processo de delaminação, né? Então você perde lâminas aí do seu material. Então, né, esses são os efeitos adversos mais importantes aí quando você acaba utilizando um excesso de lubrificantes. No próximo slide, eu queria fazer algumas considerações finais aí, de justamente o como é importante fazer a escolha correta, né, não só dos lubrificantes, mas como também de qualquer outro aditivo que você vai utilizar no seu processo, para justamente ter uma boa compatibilidade com a resina, para ele conseguir ser bem utilizado no processo e bem misturado no processo, né? Ajustes finos também por tipo de processo, temperatura. Se você estiver fazendo um processo de extrusão, vai fazer um processo de calambragem, vai montar um laminado, vai fazer um balão, né? Às vezes também é essencial. Então, para cada processo você tem aí alguns ajustes técnicos. E o impacto direto também que isso dá na qualidade dos produtos, né? E na produtividade. Então, tendo a escolha correta, fazendo os ajustes finos, você consegue um processo muito mais otimizado, com menos gasto de energia, uma maior homogeneização aí da massa em si e do processo, dando aí características finais para o produto muito mais eficientes, tanto de visuais, quanto também de propriedades técnicas, né? No caso aqui da empresa que eu trabalho, nós temos aí uma gama de aditivos muito grande, né? Nós trabalhamos com lubrificantes, temos antistáticos, temos também antifogging, então dependendo aí do processo, é sempre bom, né, saber. E aí o que acontece? Os nossos lubrificantes, eles são à base de ésteres, né? E eles também têm uma ótima compatibilidade tanto com o PVC quanto para outras resinas. Temos alguns produtos que são específicos para resinas específicas. E eles promovem muito bem o brilho, também tem boas propriedades mecânicas e evita esse processo justamente de plate out e black flow que, né, eu apresentei aí para vocês. Também tem um ótimo fluxo, né, que melhora o rendimento do processo. E aí no último slide eu deixei aí os meus dados para contato, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum interesse aí, vou ficar feliz em responder vocês. Muito legal, E Hemer. E vocês quero dão agradecer. suporte técnico para quem está utilizando o produto? Com certeza, a gente tem o time técnico para isso, é, visitas técnicas também para ajudar a resolver problemas, ahn, solucionar mesmo, né, e acompanhar o processo se necessário for, né. Temos parceria. A parte de aditivos, principalmente a questão de lubrificação, é como você disse, né? Tem que ter a escolha correta, tem que ser a Com certeza. quantidade correta, no processo correto, porque senão nada funciona. Exatamente. É uma receita de bolo, É, né? Se tiver alguma coisa fora do lugar, vai funcionar já não bacana. vai funcionar do jeito que deveria funcionar. E o suporte é sempre essencial para qualquer tipo de produção, né? Ainda mais a gente que trabalha com isso, o quanto é importante você ter alguém que entenda do assunto para poder solucionar dúvidas e também indicar, né? Que às vezes não é nem produto, às vezes é alguma coisinha no processo que já resolve também todo o problema, né? Ou seja, é pela dor que o pessoal vai conhecer o valor desses aditivos, né? Exatamente, Muitas vezes o pessoal acaba não compreendendo como ele funciona, né? E acaba trocando as bolas, né? exatamente, e acaba trocando mesmo. E às vezes para um processo um aditivo funciona
muito bem para um processo. Às vezes você tendo as mesmas condições em algum outro ambiente, Não vai. já não, já não vai. E aí a gente tem que fazer. É sempre bom ter esse trabalho de pesquisa, de entender o porquê que não deu certo e Hum. correr atrás de uma solução, né? Porque às vezes é uma coisinha só que já resolve todo o trâmite aí. Na verdade, o olhar técnico é que vai fazer toda a diferença, né? Com certeza. Tenta, de alguma maneira, trazer para o pessoal aí de fora que existem soluções e que soluções são soluções técnicas, né? Que muitas vezes o pessoal fica batendo cabeça, correndo atrás de coisas que não vão trazer resultado. E a gente sabe que se tem um setor que movimenta muitas mudanças, é o setor de aditivos, né? Com certeza. Muito dos problemas a gente consegue resolver, né, com aquela pitadinha de aditivos na Sim. dose correta, né? É como se fosse um remédio, né? O remédio e o veneno tá na dose. A diferença entre os dois é a dose, exatamente. E saber a dose e o remédio correto, né? Ele não vai se transformar em veneno, né? Então a gente agradece muito a participação, Kemer. Os agradecimentos aí para a Agrium que está fornecendo esse material aí para a gente poder divulgar no canal, né? Claro. Esperamos aí que o pessoal aí da rede consuma os produtos da Agrium, né? E consuma tecnicamente os conhecimentos da Agrium também, que é muito importante, né? Com certeza. E é uma área muito carente, né? A gente vê por aí que o pessoal acaba muitas vezes patinando e usando coisas ou numa dose errada ou matando um elefante com um tiro de bazuca. Exatamente. Então é muito Exatamente. complicado. É. Quero agradecer também a oportunidade aí, professor, né, Ziliane, com essa oportunidade aí. Muito obrigado pelo tempo disponível, pela paciência. E quem sabe daqui a pouco eu volto com alguma outra, né? Opa, Hoje eu falei de lubrificantes, quem sabe às vezes um antistático na estamos próxima abertos vez. aí. Legal. Agradecido, viu, Ziliane? Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, Kemer. E até. Participação.